se inscreverem aqui no canal, dar aquela força, me seguir também no Instagram, compartilhar, curtir, comentar, que é muito importante fortalecer quem fala sobre o Grêmio. E vamos ao bate-papo, que a gente tem muita coisa para falar. Fala, galera, tudo bem com vocês? Luísa Pacheco aqui na área. Queria pedir primeiro para vocês me seguirem, né? Compartilhar, comentar, curtir, que é muito importante fortalecer quem fala sobre o Grêmio. E vamos de polêmica, tá? Vou lançar para vocês aqui 3 nomes sobre 3 jogadores que vivem um jejum dentro do Grêmio, um momento muito ruim, principalmente, e que custaram 70 milhões aos cofres do Grêmio. O primeiro nome é o Cristaldo, eu vou na ordem cronológica dos jogadores que chegaram dentro do clube, tá? O Cristaldo chega em 2023 dentro do Grêmio, é o jogador que na temporada anterior foi o artilheiro do Campeonato Argentino, ele pertencia ao Huracan de Buenos Aires. O jogador acumula 35 jogos sem marcar, e tudo bem que o Cristaldo não vem tendo uma sequência, mas nas oportunidades que ele teve, ele foi muito falho, diga-se de passagem. Acho que esse é o principal sentimento do torcedor, né? Essa falta de vontade do Cristaldo e de participar um pouco mais do jogo, e é isso que a gente vê, ele muito apagado, às vezes parece que ele tá dormindo na partida, né? O Grêmio investiu 4,5 milhões de dólares naquele período, que convertido naquela época dava cerca de 24 milhões de reais. O segundo nome é o Pavon, né? O Pavon que vive muito mais baixos do que altos dentro do Grêmio, né? Jogador que há 31 jogos não marca, a gente vê que o Pavon se esforça muito, muito mesmo, mas as coisas não acontecem, né? O jogador custou cerca de 19,8 milhões de reais, e na época era cerca de 4 milhões de dólares. Foi isso que o Grêmio investiu em Pavon. E o último nome, na verdade, o terceiro, Kiki Oliveira, né? O uruguaio que está sempre cercado de polêmicas, e ele gosta, né, desse fora do ambiente do Grêmio polemizar. Inclusive, ele foi multado recentemente. O jogador custou ao Grêmio 4,5 milhões de dólares, convertido 50 milhões de reais, e a 14 partidas o jogador não marca. Inclusive, possivelmente, ele não deve estar em 2026. Ele já trabalha com o staff dele, e a possibilidade, na verdade, para o campeonato mexicano, né? Existem 2 clubes interessados, mais um já estaria em negociação com o staff do Kiki Oliveira, né? O Christian Oliveira. De todos esses nomes, gurizada, o que vocês pensam sobre esses jogadores? Tu acha que dá ainda para o Grêmio insistir? Não dá? Se tem ambiente ou não? Mas de todos esses nomes, eu diria para vocês pontualmente que Kiki Oliveira não tem mais ambiente para o Grêmio. A gente não podia deixar de falar sobre política também um pouquinho. Vamos falar sobre os debates dos pré-candidatos a presidente do Grêmio. Primeiro, vamos falar sobre o Calef, que teve um debate raiz. E o Calef fala alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Primeiro, ele fala sobre a situação do jogador mundial, nível mundial, que ele fala que seria maior que o Suárez, inclusive. Ele dá algumas dicas. Ele fala que o jogador não fala português, que o jogador já esteve em Porto Alegre e que o vídeo apresentado ao jogador, né, sobre o projeto e a proposta, seria até mais interessante do que foi apresentado naquela época ao Suárez, né? Então, ele dá algumas dicas e fala também que 5 pessoas da confiança dele sabem quem são esse nome, que quando ele contou quem seriam esses nomes, a reação foi pá. Isso que ele fala o Calef, falas do Calef, né, sobre essa situação, em que essas 5 pessoas que sabem assinaram um termo ali em que elas não podem divulgar, se comprometeram com isso. Também fala um pouquinho sobre o Maicon e o Derlei, por qual motivo eles não se manifestam e apoiam, falando que eles não são agentes políticos e por isso eles não se manifestam. E também falam algumas outras situações também que são muito importantes. Agora vamos falar um pouquinho do Odorico, né? O Odorico fala que ele não vai trazer talvez um jogador nível Suárez, como é a proposta do Calef, mas é um jogador que ia agradar muita torcida e que seria um jogador super interessante também, e que talvez poderia ser um ídolo aqui dentro do clube. O Calef também fala um pouquinho sobre a questão do Filipão Mano Menezes. Ele garante sobre a situação do Filipão, mas que o Mano Menezes está sob avaliação. E também fala de que ele quer trazer um Grêmio mais competitivo, né? A ideia do Odorico, então, é trazer um time mais competitivo e que a nível de futebol brasileiro a gente possa competir em todos os títulos que o Grêmio tentar disputar. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa situação envolvendo a Grêmio TV, né? O Grêmio com uma novidade, na verdade, para o Gauchão 2026. O Grêmio não assinou nenhum contrato de transmissão e vai ter os direitos de imagem para cobrir todo o Gauchão. Então, na Grêmio TV, que inclusive, né, chegou a 1 milhão de inscritos, o Grêmio vai transmitir o Gauchão. Achei muito bacana a ideia, tá? De gremista para gremista, como é o slogan, né, da Grêmio TV. Vai transmitir com imagens, tá? Então, muito interessante a proposta do Grêmio, sem falar que o Grêmio vai arrecadar fundos, vai buscar mais patrocinadores, e isso eleva muito a marca do Grêmio